minutinhos e com vocês, Vani Ramos e o Gazeta Geral. Bom dia, Vani. Olá, Roger, bom dia ouvintes da Rádio Gazeta, ouvintes do Gazeta Geral também, todos os dias aqui ligado na manhã de notícias do Gazeta, da Rádio Gazeta, isso. E hoje, olha, destacando para vocês uma declaração do Donald Trump que reafirmou a intenção de mudar a Constituição. Isso porque ele quer promover, né, aquela mudança na 14ª emenda que estabelece a cidadania por nascimento. Ué, o que ele quer mexer nisso? Fiquei curioso agora. Mas esse é um debate antigo já, tem gente que já, tenho certeza que alguém já ouviu isso, que ele fala desde que assumiu, que seria o de não conceder cidadania a quem nasce só por nascer nos Estados Unidos. Ah, tipo os bebês que vêm, as mães que nascem e saem. Tipo os bebês, filhos de imigrantes que não sejam cidadãos, né? A gente fala com mais detalhes daqui a pouquinho, fica ligado. Vamos falar também sobre o frio, que vai dar uma trégua amanhã, hein? Amanhã é dia de trick or treat. A expectativa era de uma noite mais fria e parece que o frio vai se afastar um pouco, hein? Então vai dar uma trégua, vai ser fresco, mas não tão frio. A gente fala sobre isso. Também falando sobre as tropas, né? 5.000 militares foram enviados ontem para a fronteira dos Estados Unidos com o México, isso para combater as caravanas. E chegando aquela época do ano de novo, Obamacare. Né? Essa semana começa aí o período de inscrição para o Obamacare. E essa semana também é semana de mudança de horário. Aqui na Flórida foi aprovada a lei que tirava a Flórida, né, ou que isentaria a Flórida de mudar o horário. Porém, apesar dessa lei, ainda a Flórida volta ao horário normal nessa mudança. Mas a lei não vai ser cumprida ou tem alguma... Então, isso aí eu vou te explicar. Hoje cheio de... Cheio muito de curioso. Então, cheio de mistério, curiosidade, isso eu vou te explicar daqui a pouquinho. E falamos também sobre aquela mãe. Lembra uma das primeiras mortes registradas com a passagem do Florence, de uma mãe que segurava o bebê e que as águas teriam levado o bebê dos braços dela? Pois essa mãe está sendo indiciada pela morte da filha, da criança, do filho, né? Era um menino. Essa também eu vou explicar daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Já voltamos, fique ligadinho aí no recado da Total Help, 30 segundinhas estaremos de volta. Se você esteve envolvido em acidentes de carro, acidente de trabalho, problemas com a justiça americana e imigração, chame a Total Help. Ajudamos você em questões de prisão, deportação, corte, problemas com carteira de motorista, estado civil, família. Chame a Total Help. Total Help, você já conhece há anos. Você pode confiar. Ligue agora, 954-709-8248. 954-709-8248. Se você esteve envolvido em acidentes de carro, acidente de trabalho. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. E ela está de volta agora em definitivo e apresentação do Gazeta Geral. De volta e também passando aquele recadinho, lembrando que o Gazeta Geral também conta com o apoio do I Love Kickboxing. Quer emagrecer, perder peso, quer ficar em forma, vai lá e se inscreve na agência de Pompano Beach, I Love Kickboxing. Você pode chegar lá, você pode procurar online, né, a agência de Pompano Beach, como também pode dizer que ouviu aqui na Rádio Gazeta e eles te dão aí um super desconto. Então tá aí. Recadinho dado. Qual dos mistérios você quer que eu esclareça primeiro, Roger? Vamos ao da Flórida, pode ser do horário? Do horário de verão? Vamos ao horário de verão, então, começando aí de maneira leve. Preparem-se para mudar aí os horários nos relógios, isso nesse domingo, no dia 4 de novembro, tá? Apesar de ter sido aprovada uma lei na Flórida que estabelecia que o horário de verão não mais seria vigente no estado, apesar disso, a gente vai ter que mudar os relógios sim, Roger. E isso porque há uma lei federal que estabelece a isenção dos estados ou não. Então, apesar de ser aprovada localmente,
o governo federal precisa incluir na lei de isenção de horários diferentes, né, aquele estado que solicita. Então, foi aprovado sim em março uma lei que diz que a Flórida não quer mais manter esse horário, né, mudar de horário, ou seja, quer manter o horário de verão permanentemente. Se entrasse em vigor agora, a gente não mudaria o relógio no domingo, manteria o horário como está agora, ou seja, a Flórida quer ficar permanentemente no horário de verão. Mas há uma lei federal que somente isenta o Hawaii e o Alasca dessa mudança de horário. Somente eles têm o direito de manter o horário permanentemente. E para isso, para a Flórida poder ter o mesmo privilégio do Alasca e do Havaí, teria que ser aprovada uma lei federal para isso. Não adianta só a lei da Flórida. Não somente uma lei da Flórida, mas há uma luz no fim do túnel, tá? Isso porque legisladores floridianos já entraram com um processo, especificamente estou falando do senador Marco Rubio, né, que já entrou com um projeto de lei para incluir a Flórida entre a lista dos estados isentos da Uniform Time Law de 1966. Essa lei é a lei federal, como eu já expliquei antes, que isenta o Havaí e... desculpa, eu falei o Havaí e o Alasca, mas não é o Havaí e o Arizona. O Arizona. Correção, gente, é o Havaí e o Arizona que são os dois estados isentos dessa Uniform Time Law, quer dizer, lei uniforme, né, de tempo, né, de horário do país. Então tá aí, enquanto esse projeto do Marco Rubio não for apreciado e a gente espera aprovado, né, em âmbito federal, não vai poder entrar em vigor a lei estadual que foi aprovada em março e que já está sancionada pelo governo Rick Scott. E nem tem previsão, não tem previsão de quando que vai ser votada essa... Não tem previsão, mas a partir do momento que for votado e aprovado em âmbito federal, já entra em vigor. Então pode ser que já no próximo ano a gente mantenha, né, esse horário de verão, até porque, ao que consta, não há nenhum empecilho federal para incluir a Flórida nessa lista de isenção, né? Então não se tem conhecimento de ninguém que poderia atrapalhar a aprovação desse projeto, nenhum motivo, nenhuma razão para impedir essa mudança. Perfeito. Vamos Isso para você que é especialista aí das diferenças de horário entre Estados Unidos e Brasil. Hoje a gente vai pular, né? Porque, se eu não me engano, nem tão especialista ainda, porque eu não tenho certeza. Mas no Brasil acho que muda esse fim de semana, então nós vamos pular de uma diferença de 1 para 3, né? Em um dia. Na virada da meia-noite vai passar de 1 para 3. Dependendo da região. Dependendo da região. Onde no Brasil tem o horário de verão, né? Que vai entrar esse fim de semana. O Nordeste não muda, por exemplo. Sim, o Nordeste não muda. O Norte também não, eu acho. Bom, então tá aí, gente, fica de olho domingo nos relógios, não só aqui, mas no Brasil, dependendo do seu estado aí, a diferença pode ser de 2 ou de 3 horas, né? E, enfim. Então... E outra diferença, mas é detalhezinho, no Brasil muda à meia-noite, né? Eu acho que aqui muda, parece que 2 horas, né? Não é meia-noite, né? Aqui muda às 2 da manhã. Exatamente. Você sabe por que muda às 2? Não. Há uma teoria que parece que é verdade mesmo, que é por causa dos horários dos bares. A maior parte dos bares do país fecham às 2 horas. Sim, aí não muda nada, não impede nada. Não impede nada, só muda alguma coisa, claro, no caso de bares que vão além de 2 horas, porque dependendo da cidade eles têm o direito de ir até as 3 ou 4, mas a maior parte mesmo no país fecham às 2 e aí não teria nenhuma não interferiria, não afetaria o funcionamento dos bares 1 hora a menos ou 1 hora a mais de faturamento, né? Sem dúvida. Essa é a teoria. Será que é verdade? A gente e o pessoal que ganha por hora também, né? Também, né? Não ia gostar. Acabam pagando 1 hora a mais. Entre aspas, porque quando muda... Aí ganha o dobro, né? Quando muda, pode ganhar 1 hora a mais ou 1 hora a menos, né?
quando começa ou quando termina. A banca então, dá e a banca recebe, né? Uma hora de cada vez. Por aí. E o Márcio Henrique, bom dia. Bom dia. Tem emprego aí na Flórida? Sempre tem emprego, Márcio. Emprego sempre tem. A Estela Mares Gonzaga. Olá, Estela. Obrigado pela participação aí. A gente sempre gosta de ver o recadinho de vocês aí participando com a gente do programa. E a gente fala agora, então, do Obamacare. Nessa quinta-feira também deve começar aí o período de inscrição para o Obamacare. Muita gente ainda está confusa, achando, se perguntando se precisa ou não, se é obrigado ou não, enfim. Isso porque com a reforma tributária aprovada pelo governo Trump, né, no início do ano, e que entra em efeito já a partir de agora, de 1º de janeiro, aliás, em 2019, né, no ano fiscal 2019, por causa dessa mudança, onde foi tirada a punição a quem não se inscreveu ao Obamacare, então as pessoas ficam em dúvida se são obrigadas ou não a fazer, enfim. Então, olha, vamos tentar esclarecer aqui as dúvidas para você, tá? Primeiro, você não é obrigado porque o governo tirou a punição, né? Então, isso quer dizer que se você não se cadastrar no Obamacare, você não vai pagar uma multa ou ter penalidade por isso. Não. Isso foi a única coisa que mudou, tá? O Obamacare continua igual como era antes, talvez tenha mudado algumas agências que ofereçam o serviço, né, pro registrado ou não, mas os programas de subsídios continuam mesmo. Houve uma tentativa do governo americano de acabar com o Obamacare, mas não foi aprovado no Congresso, somente foi aprovado essa cláusula que dizia que quem não se cadastrasse, ou seja, quem não se inscrevesse, estaria passível de uma punição que poderia chegar até $1.500, entre $700 e $1.500, dependendo de quantas pessoas tem na família ou de quantas pessoas ficaram sem se inscrever no Obamacare. Então, a partir do ano que vem, não tem essa punição, tá? Ainda é obrigado a fazer o Obamacare? Obrigado não é, porque a partir do momento que você tira a penalidade, as pessoas não se sentem mais obrigadas a fazer. Mas, se você quiser fazer, vai ter ainda todos os benefícios anteriores do Obamacare. E às vezes o barato sai caro, né? Você tem um plano de saúde, vai pagar um pouquinho por mês, é bom, vai aí gastar um pouquinho de dinheiro, mas se você não tiver e precisar pagar realmente consultas e tratamentos, paga por 10 anos de Obamacare que você teria que pagar aí, né? Isso é verdade, viu? E se você quer mais detalhes sobre o prazo de inscrição, como fazer, enfim, essa reportagem já está no nosso portal, gazetanews.com, mas eu adianto que o período de inscrição vai de 1º de novembro a 15 de dezembro, tá? E que algumas agências seguradoras tiveram aumento, tá? Então aí as apólices de seguro podem sofrer aí um aumento médio de 5,2%. Tá? Mais de 1,7 milhão de pessoas na Flórida se inscreveram no Obamacare, isso no ano passado. Então, vamos ver aí como vai ficar esse ano. Mas pesquisas já mostraram que mesmo sem a punição, há uma tendência de que as pessoas se inscrevam no Obamacare, mesmo assim, pelo que você falou antes, que às vezes é que sai muito mais barato você ter um plano de saúde através do Obamacare do que um plano de saúde privado. Sim, em comparação, né? E muito menos se você não fizer plano de saúde, né? Então... Exatamente. A Elaine, final de semana foi lindo na minha Flórida querida. Saudade da Elaine, faz tempo que ela não aparecia. Ela não sente frio, né? A Silva Marcos, ótimo, tem que acabar essa mamata. Acho que em referência aí ao que você estava falando do Obamacare, dos planos de saúde, né? Não entendi muito bem. E a Márcia, que legal, ó, bom dia. É a primeira vez que vejo vocês, estou gostando muito. Muito obrigada por passar informações e as notícias em português. Abraço. Muito obrigado você aí, Márcia, pela audiência. Obrigado você, fica sempre ligada. A gente está sempre aqui, tudo em português, tá? Todo dia a Vanusa está aqui apresentando as notícias para vocês a partir das 10h30. E tem também informações mais tarde. Bom, você pode acompanhar não só
só pelo live no Facebook, mas também pelo aplicativo ou pelo website. Tem programação 24 horas, tem outras notícias também, né? Tem notícias do Brasil, tem notícias daqui da Flórida, de outros estados também. E tem vários programas aí, uma variedade de programas, de show, de entretenimento, entrevista, diversão, muita música. Então fica ligado sempre aí na Rádio Gazeta, você vai gostar da programação, tá? Então daí, ainda falando sobre o Obamacare, se você quiser mais informações sobre o Federal Marketplace, você pode ligar para o número 800-318-2596. Repito, o prazo para inscrição vai de 1º de novembro a 15 de dezembro e apesar de não ser obrigado, né? Se você vai lá, faz a sua consulta e aí você escolhe se é mais viável para você ter o seguro pelo Obamacare ou não. Às vezes é tão barato que vale a pena, depende, claro, do quanto de subsídio que você vai conseguir do governo americano, claro. Quem tem renda menor acaba conseguindo subsídios maiores, né? Quem tem renda alta não consegue subsídio e aí, nesse caso, você, sendo que não vai ter mais a penalidade, você escolhe se você quer ou não se inscrever, né? Mas vale a pena consultar. Então aí falamos de Obamacare, vamos falar agora de Donald Trump. Trocamos de Obama para Trump. Falamos, pois é. Ele que ensaia aí a criação do Trump Care. Trump Care? Sério? É verdade. Uau. Ele quer, ensaiou aí, existe, né, um rascunho do que seria um novo programa de saúde, mantendo alguns pontos do Obamacare e tirando outros, né? E poderia se chamar aí de Trump Care. Vamos ver, essa novela vai ficar para 2019, hein? Até porque nesse momento ele está muito ocupado tentando garantir a sua maioria no Senado e no Congresso, claro, né? Porque ele mantendo a maioria, ele vai conseguir mais facilmente aprovar as suas propostas. Então ele está em campanha, pelo menos até a próxima semana. As eleições acontecem no próximo dia 6. Já é terça-feira já. Semana que vem. Então já é terça, não é isso? Dia 4. Já é terça-feira da semana que vem. Dia 4 vai ser no domingo, não é isso? Dia 1º é quinta, 2, 3, 4, 5, 6. Próxima terça-feira. Então, próxima terça-feira, dia 6 de novembro, é dia de as urnas, e nessa reta final aí, tanto o Obama quanto o Trump estão em comícios por todo o país, levando apoio aos seus candidatos, os dois partidos tentando manter a sua maioria, o republicano tentando manter a maioria no Congresso e o Partido Democrata tentando pegar de volta a maioria como já teve antes, né? E no meio dessa confusão toda aí, um item tem sido bastante discutido, que tem sido uma moeda de campanha para o Donald Trump, que é o da imigração, né? E para ajudar, aquela caravana que vem caminhando, né, mais uma vez em sentido aos Estados Unidos, depois de toda a polêmica que se formou em abril deste ano, né, no início deste ano, com a chegada daquela caravana. Mais uma caravana se forma e ontem foi levado para a fronteira, ele foi enviado à fronteira 5.000 militares para atuar no momento de chegada desses imigrantes, tá? Porém, as entidades pró-imigrantes afirmam que a caravana não deve chegar antes de meados de novembro, de meados para o fim de novembro, porque eles estão a 900 milhas de distância e caminham de 20 a 30 milhas por dia. Então, 900 milhas dividido por 30, 20 são dias. 30 dias, né? 30 dias aí no mínimo. E a caravana já está diminuindo também, claro. Porque também é natural, como acontecia antes, né? Para quem não sabe, não é a primeira vez que uma caravana vem, acontece anualmente esse movimento, eles vêm para pedir asilo, mas muitos deles acabam ficando pelo caminho, vão ficando pelo México, ou outras regiões, ou encontram emprego, ou encontram famílias, enfim,
e acaba ainda algumas centenas de imigrantes chegando aí à fronteira dos Estados Unidos. E para tentar impedir a entrada, ou para administrar melhor, né, o processo de asilo desses imigrantes, o governo americano enviou uma tropa de 5.000 militares para a fronteira. Eles vão reforçar o sistema de segurança do Border Patrol, né, do Departamento de Imigração, do próprio Departamento de Imigração, na entrada, ou seja, para tentar impedir a entrada desses imigrantes. Sempre lembrando que esses imigrantes, quando chegam na fronteira dos Estados Unidos, eles são detidos, claro, mas aí eles têm a opção de entrar com um pedido de asilo, porque você só pode pedir asilo quando você chega na fronteira do país, e é por isso que eles usam essa tática, né? Então aí já foi deployed, né? Já foi enviado ontem. Esses 5.000 militares estão a caminho, devem chegar na fronteira no dia 5 e ficam até o dia 15. Claro que tem aí essa coincidência da tropa chegar lá um dia antes das eleições, né? Coincidência. Né? Então tem essa coincidência aí que a gente tem que considerar, né? Mas enfim, vamos lá. E aí vamos voltar e falar agora também ainda do Donald Trump, falando da intenção dele de mudar uma das emendas constitucionais, Roger. Pois é. Pois é. Seria a 14ª emenda constitucional, que fala que todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos são naturalmente cidadãos americanos. Né? Não é de hoje que o presidente Donald Trump quer mudar essa emenda, né? E voltou ao assunto essa semana. Tá? Em uma recente entrevista, falou que não esqueceu o assunto e que continua com a intenção de tentar aprovar, de propor, né, e tentar aprovar uma mudança nessa emenda para permitir que somente filhos de cidadãos sejam considerados cidadãos. Então, claro, na prática, isso é para impedir o que muitos imigrantes acabam fazendo, né? A gente sabe que existe um número bem pequeno, claro, mas existe um grande número de pessoas que vêm aqui para ter filhos americanos para garantir um futuro. Uhum. Então já há uma geração, por exemplo, de mexicanos, eles que ficam ali bem na borda dos Estados Unidos. Há estudos que comprovam que havia uma geração de mulheres mexicanas que, quando estavam perto de ter filhos, cruzavam a fronteira e vinham ter filhos aqui e garantiam ali pelo menos o futuro do filho. Sim. Né? Tendo aquela cidadania americana. E também, depois de 18 anos, né, o cidadão americano tem o direito de legalizar os pais. Então, pensando mais à frente, é isso que o Donald Trump quer impedir. Porém, essa medida não afetaria somente essas pessoas que fazem, digamos assim, o uso pensado desse direito, mas afetaria a maior parte dos imigrantes que vivem aqui legalmente e que têm filhos americanos, né? A gente já sabe que não só a comunidade brasileira, mas toda a comunidade imigrante de vários países já estão numa segunda ou talvez terceira geração de imigrantes, e a maior parte deles nasceu de pais que não eram cidadãos, né? De pais que eram imigrantes e que não estavam aqui em situação regular. Então, caso seja aprovado aí, ele realmente consiga mudar esse termo da Constituição, é o que vai ser evitado no futuro, entendeu? Mas é estranho, né? Fica a pergunta. Qual a nacionalidade da criança aí? Ela vai nascer aqui? Eu acho que ela seria de nacionalidade dos pais. Mesmo caso. Não voltando pro país. Então, é uma situação... Estranho, né? Controversa, exato, entendeu? Mas, por exemplo, no caso dos brasileiros, mesmo o pai... a criança nascendo aqui, ela tem direito de requerer a cidadania brasileira, né? Automaticamente ela é cidadã brasileira. Sim. Então, acho que no caso, por exemplo, do cidadão brasileiro, não sei se todos os países são da mesma forma, mas no caso do cidadão brasileiro, ele seria só brasileiro e não americano, né? Se nascesse de pais que não são cidadãos americanos, tá? Porque ele não deu muitos detalhes do que ele iria propor, mas antes ele já havia falado que a ideia era fazer como alguns
países até do leste europeu, acho que eles atuam dessa maneira, que você só é considerado cidadão, você nasce lá, mas você só tem a cidadania daquele país se os seus pais forem cidadãos daquele país. Então... Mas imagina, né, a identidade do brasileiro lá. Brasileiro nascido em Miami, na Flórida. Olha, devo dizer a você que isso é um assunto controverso, vai causar muito bate-boca, só está começando, e que o Donald Trump ele está dando mais ênfase a isso agora, mas já houve no passado outros legisladores e presidentes que cogitaram essa possibilidade, mas nunca se levou adiante. Ele, porém, diz que enquanto estiver no governo vai tentar aí levar adiante essa proposta de mudança. De leigo, né? Eu acho que seria mais fácil ele estabelecer um tempo mais ou menos como tem pro green card, né? Você tem que permanecer aqui um tempo para ser válido. Se você retorna pro seu país de origem e expende muito tempo lá, você perde o green card, né? De repente alguma coisa ganhou, teve o filho aqui, voltou pro país de origem, ficou anos sem voltar para os Estados Unidos, aí não tem o direito, talvez, alguma coisa nesse sentido, né? Mas aqui a Mariana Costa, ela pergunta, qual a possibilidade e rapidez dele conseguir isso? Olha, rapidez nenhuma. Porque, ao contrário, delicado, né? Até no Brasil, onde a gente já teve esse movimento de mudança da Constituição, é um processo lento, né? Ainda mais no aqui, Brasil né, tem que convocar constituinte, enfim, blá blá blá, passar por um monte de processo burocrático. Aqui, a Constituição, ela não muda. Ela é a mesma desde 1800 e bolinha, entendeu? Só algumas emendas, né? Algumas emendas que foram aprovadas, mas emendas que não afetam diretamente, ou seja, que não anulam diretamente a emenda original. Sim. E, nesse caso, essa mudança proposta anularia completamente a 14ª emenda. Então, eu acho que os advogados podem falar com mais propriedade sobre isso, mas na minha posição, pelo que eu acompanho um pouco da política americana, eu devo dizer a você que é um processo longo. Né? E não é uma coisa que ele pode fazer por decreto. Sim. E além de ser longo, não tem nenhuma certeza de que vai passar, né? É muito complicado, né? Não tem certeza. Ele não pode fazer por decreto, ou seja, ele não pode assinar uma ordem executiva e mudar uma regra da Constituição. A Constituição ela só pode ser mudada por aprovação majoritária do Congresso, né? Do Senado e da Casa, enfim. Então, não é uma coisa rápida, não. Se é fácil ou difícil, aí já é mais complicado falar, porque não há nenhum indício, por enquanto, que aponte qual a intenção, ou seja, qual a opinião dos legisladores hoje vigentes sobre isso. E a gente tem que considerar que os legisladores vão mudar terça-feira, né? A casa vai mudar terça-feira. Várias as cadeiras, como eles chamam, vão ser substituídas ou mantidas na próxima terça-feira. Então não dá para saber realmente o que a casa, o que o Congresso americano pensa sobre isso para aventar a possibilidade de aprovação ou não, né? Okay. Mas é um assunto antigo e se está voltando à tona é porque deve ter dentro dos próprios partidos, né, uma intenção de viabilizar isso em algum momento, se não agora no governo Trump, mas talvez num outro governo, né, também. A Fabiola Rocha diz, mas isso já acontece na Europa. Na Europa, tem amigas que têm filhos na Alemanha, nasceram lá e não são considerados alemães. A Dani Carotenuto diz, no Japão já é assim. A Fabiola Rocha tem que ter votação, os democratas não irão deixar passar, só o executivo não resolve isso. A Mariana diz, ele também quer tirar a cidadania dos bebês que já nasceram e já tem social. Acho que só a partir dali em diante, né? Caso seja aprovado, e como a gente falou, não há nenhum indício de que possa ser aprovado agora, mas caso seja aprovado, valeria para as pessoas que nascerem a partir da aprovação da lei, não é retroativo, né? Sim. Não existe isso. E como a gente já havia falado no início, realmente há vários não, mas alguns países europeus onde essa lei persiste. No Japão, eu já sabia que é assim também, mas no Japão, se você comprova que tem antecedentes
japoneses, você tem direito à cidadania também, a legalização. Se você comprovar a sua descendência. Tanto que há um movimento grande de brasileiros que saem, né, principalmente de São Paulo, onde é uma comunidade japonesa muito grande, e que eles acabam até conseguindo aí comprovar esses antepassados, né, antecedência, enfim. Então é um processo burocrático, não é fácil. E enfim, gente, não é para ficar assustado, é só para saber. A gente só está aqui para informar você, né, que passa pela cabeça do presidente, e que se ele está voltando a falar nisso, é porque deve ter alguma forma de apoio para esse projeto dele, essa intenção dele, né? Sem dúvida. Mas por enquanto é só especulação, gente. Então vamos ver, vamos acompanhar, né? E com certeza fica ligado aqui no Gazeta Geral, porque qualquer novidade sobre esse assunto a gente vai trazer para você, com certeza. 11h04, Gazeta Geral. E você, Roger, vamos falar de uma notícia não muito boa, né? E também causa polêmica, viu? Uma mãe foi indiciada pela morte do seu filho de 1 ano por os cargos, né, que estão colocados sobre ela seria de homicídio involuntário, tá? O que a gente está falando? É daquela mãe que carregava o filho no colo quando o filho foi arrastado pelas águas durante o furacão Florence em North Carolina. Mas por que ela está sendo acusada da morte do filho? Você deve estar se questionando do outro lado, né? Negligência, ela, talvez, não? Que é só uma vítima. Seria mais ou menos que as autoridades têm alegado, de que ela foi negligente e que ela tem culpa, sim, mesmo que involuntária, da morte do filho, porque o local que ela atravessava no momento estava impedido. Ela não poderia passar por aquele local, tá? Ela era era uma rua que estava bloqueada. Ela deveria ter retornado de onde estava vindo, porém ela escolheu fazer um atalho e atravessar aquela estrada, mesmo sabendo do risco que corria. E o que aconteceu é que foi pega pelo carro dela, né, foi pego pelas águas, pela força das águas, o carro foi arrastado, ela conseguiu sair do carro, conseguiu tirar o bebê do carro, porém ao sair do carro ela não conseguiu segurar o filho, tamanha a força das águas. Uau. E aí as águas acabaram arrastando o filho dela, que foi uma das primeiras mortes registradas, uma das primeiras das 51 mortes, tá, gente? A gente subestima o risco de a passagem de um furacão como esse, que muitas vezes nos primeiros momentos não se tem números exatos de vítimas, e depois é que vai aumentando o número, mas não são mortes indiretas, são mortes ligadas diretamente à passagem do furacão, mas que só depois é que os corpos iam sendo encontrados, né? Então foram 51 vítimas em 4 estados, North Carolina, South Carolina, Flórida e Virgínia. E uma das primeiras mortes foi a desse bebê que morreu afogado. Então tá aí a Dasia Idea Lee, de 20 anos, ela que é residente de Charlotte, em North Carolina, vai ser processada. Como eu expliquei antes, ela dirigiu mesmo vendo as barricadas ali que impediam a passagem na rodovia 218, mas ela escolheu fazer um atalho e passar mesmo assim, e acabou sendo arrastada pelas águas, e o seu filho também arrastado. As autoridades alegam que sabem do drama da família, da morte trágica da criança, das circunstâncias trágicas da morte, né? Entende que a mãe também deve estar devastada, né? Mas mesmo assim vão prosseguir com o processo e com a punição, até para evitar, né? Isso aí, a justiça americana, ela trabalha de uma forma muito preventiva, né? Então, em casos como esse, que pra gente parece extremo, e realmente se você olha de certos ângulos, é uma medida extrema, mas para a justiça funciona como uma medida preventiva para evitar que no futuro outras pessoas tomem a mesma decisão, né? De no momento ali, quer dizer, se a rodovia estava impedida, ela não deveria
ter passado. E essa é a lógica do Departamento de Justiça. Então, olha aí, eu também considero esse tema muito controversial. Prefiro não dar minha opinião, claro, porque a gente é muito fácil a gente julgar uma situação quando a gente não está dentro da situação, né? Mas em alguns pontos a gente tem que ter uma certa dose de empatia, porque talvez muitas pessoas que estão aí do outro lado tivessem tomado a mesma decisão que ela tomou, né? Só a dor de perder um bebê já é o filho, já é uma punição. Eu acho que eles devem dar seguimento até o final, só para manter esse caso, para todo mundo saber, e no final vão liberar ela, entre aspas, dizer, não, o teu sofrimento... Acontece muitas vezes, né, que o juiz diz que o sofrimento pela perda já é o suficiente para punir a pessoa, né? É uma pena maior, isso, né? Exato, né? Pode ser que esse seja um dos casos, enfim, vamos acompanhar. De qualquer forma, é um caso que vem chamando a atenção da opinião pública, claro, por motivos como esse. Bem polêmica essa acusação, né? E o Claudinei Moreira da Silva, ele pergunta: Gazeta, lutam contra o Bolsonaro? Claudinei, a gente não luta nem contra nem a favor, a gente só informa, né? O papel da mídia é informar o que está acontecendo, a gente não luta nem contra nem a favor. É verdade. Agora eu me questiono de por que partiu esse comentário hoje, se hoje sequer a gente falou de eleições do Brasil, nem de Bolsonaro, né? Então aqui, você me desculpa, mas eu vou ter que abrir um parêntese, Roger, que é para falar sobre essa velha questão de como que a mídia tem sido colocada ultimamente como inimiga da população por criticar certas situações. E muito disso se deve ao Donald Trump, que sempre tem colocado a mídia, sempre colocou não, né? Porque ele sempre foi, na verdade, ele se aproveita da mídia sempre, ele adora a mídia, mas que por questões políticas nos últimos 2 anos tem colocado a mídia no spotlight, digamos assim, porque uma parte da mídia americana se coloca contra algumas decisões dele, né? E aqui as mídias têm mais liberdade de assumir apoio a certos candidatos políticos, o que não acontece no Brasil. Então eu acho que é um grande mal-entendido da população brasileira, da população americana também, mas que agora se repete na população brasileira, de achar que por criticar um projeto ou uma ideia ou uma atuação de um candidato político, a pessoa esteja contra aquele candidato. E não é verdade, porque são poucas as vezes, mas, por exemplo, já aconteceu aqui, da gente trazer notícias boas do governo Trump. Né? Então, assim, não é uma questão de ser contra o governo ou de contra a pessoa, né? Mas de noticiar. Às vezes a notícia é positiva e às vezes a notícia é negativa em relação àquela pessoa, né? Aqui tem ocorrido com muito mais frequência do Trump gerar notícias negativas, isso por questões até sociais e humanitárias, mas ele também gera muitas questões positivas, como geração de emprego, notícias econômicas e tudo mais, tá? Então aqui fica só esse parêntese para você, para vocês, né, que estão aí nos escutando. O nosso papel é informar, e se a notícia às vezes é negativa em relação a uma pessoa ou outra, ou um candidato ou outro, não quer dizer que a gente é contra aquela pessoa ou aquele candidato, mas o fato especificamente em si acaba sendo negativo, né? Isso aí. Então tá. Mas fiquei curiosa aí, qual que é o nome dele? É o Claudinei Moreira da Silva. É, o Claudinei Moreira. Fiquei curiosa porque hoje a gente sequer citou o nome do Bolsonaro, não teve nenhuma notícia relacionada ao Bolsonaro, então fiquei curiosa para saber de onde que partiu aí essa conclusão dele. E ele certamente é um eleitor do Bolsonaro, porque a foto do avatar dele aqui do perfil é o Bolsonaro. Essa, a maioria dos eleitores de Bolsonaro usam, né? Usavam no seu Facebook, continuam usando ainda o avatar, como você chama, é assim que chama, avatar? Eu conheço como avatar, não sei, né? De repente, cada Você tá falando da profile picture, né? Exatamente. A foto do profile, né? Que tenha lá a marca. É verdade, não, a maioria usava, continua usando ainda, enfim. E tá aí, mas olha... E outra coisa também, tá? Deixar claro, que às vezes a gente não fala muito de notícia do Brasil, mas porque o nosso programa a gente tenta falar mais de notícias locais. Tanto que ontem, por questões óbvias, claro que não dá para ignorar a eleição do Brasil, um momento tão importante,
fizemos um programa quase todo sobre os resultados das eleições do Brasil, né? Mas quando a gente não fala, às vezes, não é porque por implicância ou porque não quer falar do Brasil. Se você acompanhar o Gazeta Geral aí, você vai ver que a gente tenta sempre falar mais de notícias locais, tá? E principalmente aqui da Flórida, porque nossa intenção também é deixar o brasileiro que mora aqui na Flórida mais informado. Exatamente. O Grupo Gazeta é um grupo americano, apesar de falar português, é um grupo americano que tenta passar para a comunidade que fala português as notícias da América, né? Da onde ele vive, né? E claro que tem algumas notícias muito importantes do Brasil que a gente também fala, né? Mas eu tô falando isso porque a gente tem uma grande audiência de pessoas do Brasil, né? E eu sei que às vezes eles lamentam o fato de a gente não noticiar mais coisas do Brasil, mas é por isso, gente. A gente até tem uma correspondente do Brasil que ela toda tarde fala as notícias do Brasil, aí exclusivamente do Brasil, e no nosso portal a gente tenta também, na medida do possível, noticiar algumas coisas do Brasil, então fica aí sempre ligado em todos os veículos do Grupo Gazeta, principalmente no nosso portal, gazetanews.com, que lá a gente vai suprir mais aí essa sua necessidade de saber informações do Brasil. Mas acredito também que a mídia no Brasil está fazendo uma cobertura ampla, né? Certamente tem bastante bons veículos aí no Brasil. Isso aí. 11 horas 15 minutinhos. Nossa, 11h15, Roger. Não, mentira. Pelo amor de Deus, ainda bem que aqui a gente não tem a obrigatoriedade de terminar na hora, né? Você que manda, você é a dona do Gazeta Geral. Meu Deus do céu. Então vamos falar rapidinho só sobre o frio e o Halloween, porque é amanhã, gente. Halloween! E aqui na Flórida, olha, você viu que deu aquela esfriadazinha, né? Deu uma esfriada, porém amanhã esquenta um pouco, graças a Deus, não sei. Aliás, eu tava gostando do clima de ontem. Hoje deu uma melhoradazinha. Eu acho que hoje tá o clima ideal pra mim, hein? A Elaine que o diga, né? A gauchada que tá escutando, a esfriadinha não é nada a ver com o que você tá acostumado, tá? Pra mim já foi bem frio, por mim se manteria assim, mas a gente sabe que esfria um pouco mais. Mas olha, deve esquentar amanhã, quarta-feira, tá? Amanhã, dia de Halloween, vai dar essa frente fria, a previsão é de que se estendesse até a sexta-feira, mas ontem os meteorologistas já fizeram aí uma revisão e deve começar a esquentar um pouquinho amanhã. Então amanhã, durante o dia, a temperatura já vai ficar aí na média dos 80, entre 80 e 83, mais ou menos, né? Que é low 80s, como eles falam. E à noite vai ficar entre 75 e 80. Então aí não é frio, mas é agradável o suficiente para você sair para as ruas e fazer o seu trick or treat tranquilo, né? Levar os filhos para passear, para brincar. É muito bacana essa atmosfera de Halloween aqui, né? Você tem filho, não? Ainda não, mas vou ter uns 2 ou 9. É melhor você esperar virar cidadão antes, hein? É verdade, boa dica, Vanusa. Vamos pensar bem nisso. Brincadeirinha, gente. Mas ainda sobre o Halloween, tem um grupo que quer mudar o horário do Halloween, olha isso. O horário não, a data, né? A data, oi meu Deus. Gente. Tá com horário de verão, né? Estou com horário de verão na cabeça, exatamente. Uma petição online foi criada, né? Está correndo. Até ontem já havia mais de 28 mil assinantes. Eles precisam de 35 mil assinantes para que o presidente Donald Trump possa considerar a mudança, Roger. Até que não é muito, 35 mil? Não é 35 mil para que o presidente possa considerar, né, a avaliação, né? Não é para ser aprovado, sim, tá, gente? E tudo isso porque esse grupo quer quer estabelecer que o Dia das Bruxas seja sempre celebrado no último sábado do mês. Eles argumentam questões, claro, comerciais, né? Questões comerciais. Argumentam que muitas pessoas deixam de participar pelo fato do dia, às vezes, cair no meio da semana, e é verdade. Como aconteceu essa semana, vai ser numa quarta-feira. Eu, particularmente, saio daqui tarde, né, que é fechamento do Gazeta, dia de fechamento do jornal. Eu saio tarde, por exemplo, sou uma das pessoas que não vou conseguir aproveitar a noite de Halloween muito bem, viu? Então, essa é a lógica da associação
associação da Heroin and Customer Association, que é a associação de empresas que vendem fantasias de Halloween. Então, eles que estão movendo essa petição e querem o apoio popular para tentar mudar do dia 31 para o primeiro sábado, aliás, o último sábado de cada outubro. Você aprova essa ideia, Roger? Eu aprovo muito. Claro que tem razões comerciais envolvidas, mas para todo mundo vai ser melhor, para se divertir mais. Sábado as pessoas conseguem estar mais liberadas de trabalho, de colégio, então acho que vai ser bem mais divertido. Olha, eu também aprovo essa petição, já coloquei minha assinatura lá, inclusive, né? Já estava, como eu falei ontem, já estava em 29.457, ou seja, faltava aí pouco mais de 5.000 assinaturas para que o governo federal possa avaliar a possibilidade. E lembrando que isso se trata de um feriado de celebração, é um feriado comercial mesmo, né? Não é um feriado religioso, nem não é um histórico, onde se para de trabalhar também, todo mundo trabalha normal, né? É apenas um feriado, não é um feriado, na verdade, é uma data comercial, uma data comemorativa, mas que não tem nenhum vínculo com religião, nem com a história, então acho que não vai fazer mal nenhum se for alterada, né? Tomara que passe. Então vamos torcer aí, tá bom? Então é isso, por hoje é só, mais um Gazeta Geral, a gente se despede de vocês e volta amanhã às 10h30 com mais informações, deixando você bem informado sobre o que está acontecendo aqui no sul da Flórida e em todo o país também, né? Isso aí, um abração aqui pro pessoal que participou com a gente, hoje tem muita gente, eu não consigo ver todo mundo, mas eu vejo aqui o Matheus Schiefelben. Bom, Matheus, teu sobrenome é pra acabar com quem tá falando aqui. Matheus Schiefelben, Mariana Costa, Fabiola Rocha, Dani Carotenuto, Fabiola de novo, Mariana, o Claudinei Moreira, Rosângela Reis diz bom dia, lindos, bom dia, obrigado pela parte que nos toca aí, Rosângela. Muito obrigado, você é muito generosa, olha, sou sua fã, não sei nem onde você está, quem você é, virei sua fã, tá? Muito obrigado. Posso dar um recadinho aqui, Valão? Aproveitar? Deve. Um recadinho aí pra você que tá pensando aí em abastecer sua geladeira depois do final de semana, preparando já o próximo final de semana, Latinos Meat Market na esquina da Hillsboro com a Military em Deerfield Beach, passa lá, pegar o melhor corte de carne, o pessoal que tem atendimento em português pra você, lugar pro seu churrasco é no Latinos Meat Market. Então tá, tchau, tchau, um beijo e um queijo, até amanhã. Tchau, tchau pra vocês, beijão, amanhã a gente tá de volta, eu não, a Paula Casparian com a Vanusa e mais um Gazeta Geral, até lá. A tarde da Rádio Gazeta é show da tarde. Todos os movimentos da cidade. Trânsito. Dicas e opiniões de especialistas sobre diversos assuntos. Muita informação. E a participação de artistas e da comunidade. De segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, ao vivo. Show da tarde. Apresentação. Oferecimento São Brasil.